Aviso aos navegantes! Está no ar mais um diário de bordo. Hoje tenho a honra de receber o crítico musical, a celebridade, uma das celebridades da música popular brasileira. On my left side, weighing 450 pounds. Regis Tadeu! Regis, meu querido, seja muito bem-vindo ao meu programinha. Olá, tudo bem aí? Tudo bem? Regis, começar assim, uma coisa básica, se você não se importar, começar assim, porque eu gostaria muito de saber assim, mais a sua história pessoal, você, Regis, a pessoa antes do profissional. Me fala um pouquinho de você. Você é de São Paulo, capital. Me fala um pouco de você, família. Como é que é essa coisa toda? Sim, eu sou daqui de São Paulo, ah, não pretendo morar fora daqui e já sei, são mais de 60 anos, né, de música e muito trabalho por aqui. É. Os seus pais, eles eram envolvidos com música, eles gostavam? Não, 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 não. Minha mãe sempre foi uma grande incentivadora, né? Uhum, Mas não, eles não tinham esse, esse envolvimento com a música ou com qualquer outro instrumento musical. uhum. E você começou, essa tua paixão pela música começa quando? Você recorda, assim, primeiro disco, primeira... Provavelmente a lembrança mais longínqua que eu tenho é por intermédio do rádio, né? Aham, O rádio era um grande formador de opinião e era também um cardápio musical muito interessante para uma criança nos anos 60. Então, na uhum, verdade, eu sou meio que filhote do rádio, e isso uhum, explica um pouco o fato de eu gostar de vários gêneros ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. uhum. Mas assim, dentro desses gêneros, quando você lembra desse começo de gostar de música e tal, já tinha a coisa da Jovem Guarda, já estava começando a questão do rock and roll, Não, já ou... estava rolando a Jovem Guarda, o tanto que a minha mãe sempre dizia que a primeira música com a qual eu fiquei fascinado foi o Calhambeque, do Ah, Roberto. sério? Então, então a Jovem Guarda já era muito presente na minha infância e Uhum, foi fundamental também para criar os alicerces, os primeiros alicerces roqueiros, vamos dizer assim. uhum. Mas, mas naquele momento, assim, era uma coisa mais, claro, de pessoa, criança, gostar de música e tal. Quando que você começou a perceber assim, não, música é a minha vida? Adolescência? Foi quando você tomou essa... Já na adolescência, a música assumiu um papel primordial na minha vida, né? E era uma Uhum, época em que realmente a música ela era uma ferramenta muito importante para moldar o caráter das pessoas, né? Algo que uhum, não acontece muito hoje, mas ela tinha um poder um poder de transformação muito grande em uhum, relação à cabeça de um adolescente, né? uhum. Você, então, você chegou a pegar aquela questão, por exemplo, quando você fala isso, eu penso nos grandes festivais, que eles aconteceram em São Paulo, né? É, Sim, sim. sim. Você lembra dessa fase, Regis? E Eu lembro vagamente de assistir pela televisão, Aham, os festivais da Record, e eu lembro que havia toda uma comoção com relação a cada uma das concorrentes no meu bairro. Lembro uhum, isso vagamente, mas lembro, eu assistia só pela televisão. uhum. Mas, por exemplo, essa coisa, você acha, por exemplo, o Chico, quando toca lá, ou no caso, Jair Rodrigues com a canção dele, é uma coisa que, por exemplo, Não, a mexeu com canção não você? era dele. A Não, sim, canção do era Jair Rodrigues do não era. Geraldo Vandré, né? Não, Edu Lobo. Não, não, eu digo. Disparada é do Edu Lobo. Ah, do Edu Lobo, eu achava que do Geraldo Vandré, Não, é não. do Edu Lobo, disparada. Ok, É. mas é uma letra bem política, uma carga política muito grande, com um pensamento por trás muito grande. Você na época lembra
desse pensamento, da discussão em relação ao que Não, se vivia? porque isso passava muito longe da realidade de quem era criança e adolescente na época. A Uhum, gente não se ligava nesse tipo de coisa. uhum, Isso só depois de muitos anos que a gente, vamos supor, você começava a estudar. O meu amor pela música era tamanho que eu comecei a estudar a música, a contextualização, e aí sim a gente descobriu que tinha todo um lance político, mas até na época ninguém nem passava pela cabeça da gente. A gente era criança, né? uhum. E como foi, sendo criança nessa época, a relação tua com a questão da ditadura? Você acha que, havia uma Não coisa, eu tinha, nem pensava. não tinha como você perceber nada. Uhum, A gente começava a perceber na adolescência, quando a gente estava na escola, quando começaram a surgir os primeiros movimentos estudantis. E aí sim você percebia que havia uma conotação política que era usada não só na música, mas nas artes em geral. Mas até uhum, então ninguém percebia nada, pelo menos uhum, para nós que éramos crianças. A gente estava mais preocupado em jogar bola na rua, estudar e ouvir música uhum. do que presumir que havia algo mais além disso. O Edgar Escandurra tem o canal dele e eu acho que ele tem quando ele cita que ele quando ele encontrou o Nazi e ele cita você, né? E ele fala, Sim. não sei se era o Regis ou ele cita o nome de uma outra pessoa que estava junto comigo, que apresentou. Me dá a impressão que parece que você estava no que depois você conhecia e conviveu e com o que depois virou a nata do rock nacional. É isso mesmo, Regis? De uma certa forma, sim, porque a primeira banda que eu tive, eu entrei na banda do Edgar, que era o Subúrbio, e fui Uhum, realmente eu que apresentei o Edgar ao Nazi. Nós estudávamos juntos no Colégio Brasília Machado. E por intermédio disso, a gente acabou se envolvendo com música, e aí eu passei a me envolver como músico, né? E aí, evidentemente, que a gente teve todo aquele contato com aquela cena oitentista do rock uhum, brasileiro aqui em São Paulo, sem sombra de dúvida. uhum. E é como é que era? O que vocês pensavam nessa época? Qual que eram os ídolos? Quem que você curtia? Você lembra? Não, da minha parte, eu continuei ouvindo as mesmas coisas que eu ouvia, aliás, como eu faço até hoje, mas Uhum, a influência do punk rock foi fundamental, né, cara? uhum, Ele expandiu a nossa cabeça de uma maneira muito grande e evidentemente que isso acabou influenciando até a nossa maneira de tocar naquela época, todo mundo muito ligado em pós-punk, no próprio punk rock. Então foi uhum. realmente um, uma cena, vamos dizer assim, que mexeu bastante com a cabeça da gente. Uhum. Mas quem que era a banda que você mais curtia? Vamos ver, era Ramones, era The Clash, era Sex Pistols? Quem que era a banda naquele Não, momento para você? naquela época, de toda aquela geração que veio do punk, os meus favoritos eram os Ramones e os Sex Pistols. Uhum. Embora eu gostasse muito já de Stiff Little Fingers, perdão, Saúde. gostava muito de Ultravox, o próprio The Clash, que era sensacional, The Jam, mas assim, os meus favoritos eram os Pistols e os Ramones. Uhum. E o Brasil, eu vejo o Brasil um celeiro musical extraordinário, né? E aí eu me pergunto, poxa, você era jovem, adolescente, no que é considerado talvez a melhor década da música popular brasileira. E ao mesmo tempo você estava se conectando com uma música internacional. Havia alguma espécie de preconceito ou era não interesse a música popular que rolava ou você conseguia combinar as duas coisas juntos na sua cabeça? A música popular brasileira nos anos 80 não foi a melhor fase, não, Não, pelo contrário. 70. 70, ok. Ah, não, eu conseguia conciliar numa boa, assim. Embora eu tenha começado a me interessar por música brasileira, música popular brasileira, já no final, na segunda metade dos anos 70.
Que aí Uhum. você começa a tomar contato com os discos do Belchior, o próprio rock brasileiro, por exemplo, dos anos 70, ele, ele estabelece uma ponte com a música brasileira muito grande. Clube de Esquina, toda aquela turma do Mineira. Então, não, eu consegui conciliar numa boa, justamente porque, como eu sou um filhote do rádio, eu já tinha, já desde criança, a minha cabeça já bem expandida, bem aberta para outros gêneros, sem qualquer tipo de radicalismo. Luiz Gonzaga, o que que você achava do Luiz Gonzaga? Ele deu uma reavivada no começo dos anos 70, né? Eu acho que ele fez uns shows, acho que se eu não me engano, até são uns shows ao vivo que tem, e daí que fez uma espécie de revival nele. É uma influência para você? Essa música mais raiz brasileira, assim? Sim, dentro do que eu gosto de música brasileira, sem dúvida, porque o próprio som do Nordeste inteiro é riquíssimo, né? Uhum, E realmente, quando você toma contato, então. Aí, quando você toma contato com o Zé Ramalho, com o Alceu Valença, que tinham conexões com o rock quando uhum, eles surgiram, aí a tua cabeça expande muito mais, né? Então, é fundamental para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de preconceito com relação à música brasileira e música nordeste, é essencial ela ouvir os primeiros álbuns do Zé Ramalho e do Alceu Valença, e evidentemente que a partir daí você passa a entender o que era o som do Luiz Gonzaga, sem sombra de dúvida. uhum. Mas o que você citou o Belchior, eu vi o vídeo que você fez do super bacana que você fez do Belchior, etc. Mas é uma curiosidade minha, porque eu nunca, na verdade, consegui. Não que tenha necessidade, eu acho pessoalmente que não tem necessidade de classificar esses caras, porque eu não consigo pôr, por exemplo, nem Zé Ramalho, nem Belchior. Eu não consigo pôr esses caras assim, eles não são aquela MPB a lá Chico Caetano, mas eles também não são o rock and roll. Parece que eles são uma coisa muito única. Você concorda? Ou o que, que você. Não, não há necessidade de você rotular nada, assim. Eu acho que o que é importante é você gostar, aliás, você apreciar a obra. Eu Só. acho que o importante é fazer. Não há necessidade de você rotular, cara. O importante é você tomar contato com a obra e, a partir daí, você estabelecer a sua conexão, se você gosta ou não gosta. Claro que, evidentemente, que a música brasileira ela é tão rica que ela tem Uhum, várias vertentes. Então, realmente, o Zé Ramalho não trafega pela mesma vertente do Chico Buarque, que, ao mesmo tempo, não trafega pela mesma vertente, por exemplo, do rock brasileiro ou da música armorial nordestina. Então, na verdade, esse é o grande lance da riqueza da música brasileira. uhum. Chega os anos 80 e vem o que depois foi o movimento da geração dos 80 do rock nacional, que assim, popularmente, aí é onde eu era adolescente, pré-adolescente, começa com a Blitz, né? Assim, aquele movimento de virar uma coisa bem popular, assim. Como é que você vê essa transição e qual a diferença daquele começo de rock brasileiro com o que vocês faziam nos anos 70? Porque me dá uma impressão que o rock, principalmente no comecinho dele dos anos 80, ele era muito voltado à questão do humor, da paródia, parecia uma coisa, parecia mais uma brincadeira, não tinha uma proposta muito séria, assim, em termos, sei lá, filosóficos mesmo, ou de pessoa. Como é que você vê isso? Não, você tinha essa geração dos anos 80, na verdade, ela se beneficiou de muito dinheiro que as gravadoras tinham, né, para fazer jabá nas rádios e nas televisões, que era coisa que os anos 70 não teve. E, evidentemente, que ao mesmo tempo que você tinha uma vertente mais divertida como a Blitz, você tinha gente teoricamente mais séria, como Legião Urbana, como Plebe Rude. Na verdade, assim, a grande característica foi uma preocupação muito grande que havia em fazer tudo que soasse radiofônico, porque o rádio tinha uma importância fundamental dentro da cadeia de sucesso que uma banda poderia ter naquela época. Então, assim, as bandas dos anos 80, de uma certa forma, elas se beneficiaram porque as gravadoras tinham muito dinheiro para investir em jabá. E é o que Uhum, foi feito. uhum. E o surgimento da MTV para música mundial? Porque daí também, aí nos anos 80, surge
a MTV e a questão do clipe. Se eu não me engano, o Morrissey do Smith diz que cometeu uma gafe, que até hoje ele se arrepende, que ele falou: essa história de videoclipe não vai dar em nada, isso daí é uma grande M e tal e tal. E no fim da história virou o que virou. Como é que você vê a passagem da necessidade de daí criar toda uma questão de imagem, vídeo, e o que isso influencia na música, no processo de fazer música? Se você for pensar bem, cara, isso não era nenhuma novidade, porque nas décadas anteriores o cinema americano e, consequentemente, o cinema brasileiro levava para a tela muita gente das rádios. Então, você tinha, por exemplo, algumas produções. Aqui no Brasil, por exemplo, era na época da chanchada, por exemplo, você tinha filmes, por exemplo, que nada mais eram do que meios para você mostrar quem estava no rádio, né? Uhum. Então, na verdade, a MTV ela também, de uma certa forma, fez isso, porque ela deu a cara para aquilo que a gente ouvia na rádio. E a MTV teve um papel fundamental, assim, não apenas como formadora de opinião, como formadora de uma base musical para toda uma geração, e também, principalmente, ela foi o meio de sobrevivência para muita banda. Tanto que, inclusive, quando a MTV morreu como canal de música, 80% das bandas tiveram suas carreiras abreviadas, porque não havia mais sentido, não havia mais um apelo musical. Uhum. Então, assim, a importância foi fundamental. Não, sem dúvida. É considerado, se não me engano, também os primeiros filmes dos Beatles, né? Como com essa noção de videoclipe, Também, Help também. e etc. Ah, você daí começa como músico e de repente você passa a ser mais um crítico e tal. O que te fez abandonar a questão de ser músico? Foi uma Mas eu escolha não pessoal? abandonei. Mas Ah, eu tá. não abandonei. Enquanto eu fui, desde que eu entrei no jornalismo, eu continuei tocando. Uhum. Não abandonei nada. Uma coisa não teve absolutamente nada a ver com a outra. Tanto que, inclusive, eu passei 20 anos trabalhando como dentista e durante 10 anos, desses 20 anos, 10 anos eu continuei. Eu conciliei a minha atividade de dentista com a atividade de músico e com a atividade de jornalista. Uma coisa absolutamente não Não interferiu. prescindiu do abandono da outra. Uhum. Mas você ainda hoje você tem a sua banda, você tem tocado? Na verdade, eu voltei a banda, uma das bandas que eu tive nos anos 80, que foi a banda que teve maior projeção aqui no Brasil, que foi o Muzak. A banda voltou em 2019, nós gravamos um novo disco, né? Já está mixado, falta masterizar, mas evidentemente que a gente foi pego no meio da pandemia, né, cara? Então Sim. tudo atrasou, mas a gente tem um disco prontinho, que assim que a coisa normalizar, esse disco vai ser lançado e a gente volta a fazer turnê, aquela coisa toda. É uma coisa que você curte bastante, Regis? A coisa da turnê, do... Não, sem dúvida, sem dúvida. É muito legal, é muito divertido. É bem diferente de imaginar você como dentista, né? Quando as pessoas te reconheciam quando chegava lá, você como dentista, de repente, pô, você é um músico. Como é que era? Ou nunca aconteceu algo assim? Não tinha muito isso, não, porque eram universos bem distintos. Só no final, por exemplo, quando eu parei ali pela primeira metade dos anos 2000, que a coisa já estava um pouco mais popularizada, então eu tinha muitos pacientes, por exemplo, que eram oriundos do meio musical. Olha que legal. Mas não, mas nada que fosse conflitante. Você tratou de alguma cárie do Edgar Escandurra? Não, o Edgar nunca foi meu paciente. Ah, que pena. Me conta uma coisa, como é que você está vendo o cenário musical hoje no Brasil aí? Especifique melhor o que você deseja saber exatamente. Não, eu digo assim, existe muita crítica à música que se toca em rádios hoje no Brasil, a música que é considerada popular, né?
Você tem É o levadas, que eu né? chamo, é o que eu chamo de música popularesca. O que você chama de música popularesca. Então tá, qual que é a sua maior crítica em relação a isso e por que você acha que chegou ao que está? Bom, eu acho que chegou ao que está porque a música sempre é, de uma certa forma, um pouco reflexo da sociedade. Correto. E a gente vive hoje um negócio que eu não canso de falar, que é um processo de emburrecimento coletivo, e, na verdade, isso vai se refletir no tipo de música popularesca. Assim, você tem, dentro desse universo popularesco, canções terríveis, com letras absurdamente ridículas, mas que elas são feitas exatamente para um tipo de público que não precisa pensar muito. Então, isso só comprova o emborrecimento coletivo, a preguiça que as pessoas têm. As pessoas sabem ler, mas não sabem compreender o que estão lendo. E, na verdade, a música popularesca ela acompanha esses raciocínios. Uhum. E isso, você acredita que parte do princípio que nós estamos com uma falha enorme na educação brasileira, isso seria? Ah, sem sombra de dúvida. Sem sombra. E a tendência é piorar. A tendência realmente não é melhorar. Eu sou muito pessimista com relação ao futuro. Enquanto não houver uma revolução educacional profunda na sociedade, a gente vai continuar convivendo com essa burrice que é quase cromossômica hoje em dia. Uhum. Você é uma pessoa política também, Regis? Você tem. Porque eu nunca É, vejo você expor a sua visão política. não porque a maneira como a política é feita no Brasil é absolutamente odiosa. Eu não confio em ninguém, não confio em partidos, não acredito em ninguém. Eu acho que todo mundo tem projeto de poder, não tem projeto de governo, nada. Não, eu sou absolutamente contra todas as vertentes políticas aqui no Brasil. Mas aí fica uma questão, né? Como que a gente vai fazer uma mudança coletiva sem passar pela discussão política, na sua opinião? Essa revolução cultural, ela evidentemente que ela precisa de um apoio político, mas enquanto você tiver pessoas envolvidas na política, preocupadas em se dar bem pessoalmente e não pensar em termos coletivos, nada vai mudar. Você acha que isso é um reflexo da famosa lei do Gerson, coitado, que Deus tenha piedade da alma dele, que não tinha O que culpa foi, o nenhuma? que foi uma injustiça com o Gerson, né? Exatamente. Infelizmente, cara, o brasileiro ele tem a desonestidade no DNA. Então, ô Realmente uma mestre, visão pessimista. eu preciso sair daqui 5 minutos, que eu tenho uma outra entrevista para fazer. Então, se você, por Claro, gentileza, querido. se puder, tá? Claro, querido. Não, olha. é, Gente, eu tô aqui conversando com esse grande nome da música, como vocês veem, é uma sumidade dentro do conhecimento da música popular brasileira. Eu tenho que terminar, principalmente agradecendo a gentileza, foi muito bacana, muito obrigado, Regis, por você ter Valeu. feito isso. Boa sorte aí na sua Muito obrigado. empreitada. Se você quiser dar um recado aí para o pessoal. O único recado é que quem quiser tomar contato com o meu trabalho pode ir no meu site oficial, onde tem todos os links lá para todos os trabalhos, que é registadeu.com.br. E desejo que todo mundo leia livros. Ler, Fantástico. ler, ler é absolutamente fundamental. Inclusive, se quem estiver assistindo essa entrevista e tem filhos, procurem estimular os seus filhos a lerem, porque a leitura faz com que surjam cidadãos muito melhores. Então, gente, esse foi o nosso diário de bordo conversando com você, com o grande, o incrível Regis Tadeu. Beijo, gente. Beijo, beijo, Regis. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, valeu, até mais. Namastê. Tchau. Tchau, tchau.